Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Atos dos Apóstolos 12, primeiro por diante. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando também prender a Pedro, e era a festa dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O texto em que lemos nessa ocasião é um texto em que, de fato, propaga e vem nos ater, nos dizer alguma coisa em que a igreja, na era primitiva, estava agora assumindo um grande papel e vidas estavam se agregando, aceitando a palavra que era falada, a grande mensagem do Evangelho. Pessoas que estavam dantes deprimidas, aflitas, estavam sendo consoladas pela transformação do poder do Evangelho. E não foi fácil para aqueles cristãos daquela época enfrentarem tantas adversidades, governos, impérios, religiosidade e tantas coisas agregadas ali que fizeram com que os discípulos de Jesus, que aqui, depois de sua ascensão, tornaram-se apóstolos e abriram trabalhos, foram a regiões distintas para que a pregação do Evangelho tivesse êxito e o nome do Senhor aqui viesse ser glorificado. Mas vemos no texto em que parece que pessoas que têm uma grande influência, um grande poder de persuadir, de persuasão, parece que são mais atingidas. Aqui a gente vê a grande importância de Paulo, foi importante. A gente vê que outros apóstolos tiveram uma grande relevância na propagação do Evangelho, mas também Pedro não ficou de fora. Aqui, esse episódio narrado, a gente observa que antes, no capítulo 3 do mesmo livro, a gente vê que a sua pregação surtiu de uma tão grande forma, viu que pessoas aderiram à fé, ouviram a palavra, a manifestação no capítulo 2 do Espírito Santo desceu sobre eles, pessoas foram envolvidas de um poder extremo, de um poder sobrenatural, e a pregação falada por Pedro impactou o coração de quase 3.000 pessoas, e essas pessoas se renderam a Jesus, e o nome do Senhor foram glorificado naqueles dias. Parece que essa repercussão aqui, a gente observa que isso de fato fez com que Pedro evoluísse, Pedro se destacasse, não porque ele quis, não porque ele desejou. Se nós fizéssemos uma analogia sobre a sua própria biografia, a gente perceberia que o próprio, de fato, era trabalhoso, mas
Jesus tinha plano na vida de Pedro e não o rejeitou, não o colocou para fora, mas sabia que ele era importante e ali destacou-se de uma forma imensa a pregação do Evangelho por parte do próprio, e a gente vê o grande resultado do miraculoso poder de Deus na vida desse apóstolo. A gente percebe aqui que com isso as autoridades romanas, as autoridades eclesiásticas da época, as autoridades adjacentes nesse episódio não ficaram atentas à grande religiosidade daqueles que estavam ali, tentaram de uma tão grande forma parar, fazer com que as autoridades da época viessem agora a serem coagidas, pressionadas, para que essa nova seita, na visão deles, não viessem ganhar à tona crescimento, uma grande prosperidade, e coagiram também aqui Herodes, Agripa I aqui, fazendo com que ele pressionasse, ele viesse agora a coagir. Acredito que aquelas pessoas, sacerdotes da época, os homens estabelecidos da lei, disseram a Herodes, que era também judeu, de fato, e tentaram coagi-lo, fazendo com que a perseguição dessas pessoas tivesse êxito, que essas pessoas não crescessem, que essa religiosidade não prosperasse, que essa nova seita não crescesse. O texto, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a gente observa que naquele mesmo tempo o rei Herodes, ele autorizou a perseguição a alguns da igreja. Percebam aqui que o foco de Herodes aqui, possivelmente, não eram todos, mas eram alguns da igreja, ou seja, os líderes, de fato, para os calar. E a gente sabe que quando se ataca um líder, ataca-se também todo o rebanho, toda a massa, isso é fato. E o texto diz que ele mandou agora prender, matar, ou de fato maltratar alguns da igreja. E com isso, a história diz que o próprio Herodes ganhou a própria popularidade. Ele cresceu de uma forma imensa. Ele viu que de fato o seu público, as pessoas que estavam à sua volta, religiosos, aquela grande massa, os religiosos, estavam agora ganhando popularidade, dizendo possivelmente ambos para uns aos outros: olha aí, nós influenciamos, nós coagimos, nós dizemos qualquer coisa, e agora o homem está fazendo aí aquilo em que a gente quer que ele faça. A história diz que ele manda literalmente matar a Tiago, irmão de João, aqueles filhos de Zebedeu, que eram peças importantes no ministério de Jesus. João, ele foi agora perseguido, foi agora dilacerado e jogado lá na ilha de Pátimos. E aqui a gente vê que Tiago, ele não teve a sorte, ele agora foi morto a fio da espada, apresentando um medo à massa, aqueles que estavam seguindo, para que não reprimisse e não dissesse qualquer coisa à autoridade que era posta ali por aqueles dias. E a gente percebe muito bem que de fato os judeus que estavam ali, os religiosos, estavam se agradando, estavam agora gostando desse incentivo por parte do próprio Herodes. E com isso, o texto diz também
que ele manda também prender a Pedro, e fizeram isso nos dias das festas dos pães asmos, mas para não coagir, para que não tivesse uma grande repercussão, ele mandou prender a Pedro e mandou agora fazendo com que ele ficasse ali encarcerado na prisão, e com isso ele estabeleceu também 16 soldados de uma guarda particular para guardar literalmente a Pedro dia e noite. 16 soldados estavam fazendo a guarda do próprio Pedro ali. O texto nos diz um pouco mais adiante que o proposital, a forma, a estratégia era matá-lo depois que a festa da Páscoa fosse também passada. E com isso o texto no capítulo 12 e no versículo 5 nos diz que Pedro era guardado na prisão dia e noite. Pedro estava guardado de acordo com as leis estabelecidas por aqueles religiosos da época, pelos judeus da época, e com isso acredito que eles se agradaram de fato, eles aplaudiram de fato. Conquistamos, nós pressionamos, nós falamos ao homem. Está aí a situação em que estávamos querendo para que isso acontecesse, mas não sabia os religiosos, não sabiam os judeus, não sabiam o próprio Herodes, que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Não sabia Herodes, não sabia as autoridades, mas a igreja estava orando por Pedro a Deus. Não sabia as autoridades da época, mas a igreja estava fazendo oração por ele a Deus. A igreja estava orando. A igreja estava orando. E com isso, o texto nos diz um pouco mais, que a igreja estava ali, firme, com aquele objetivo. Oremos por Pedro, oremos por Pedro. Vamos pedir a Pedro, vamos pedir por Pedro, para que Deus faça alguma coisa. Lá na epístola, Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer para você aqui, nesta ocasião, você não está orando, você não está confiando, você não está pedindo, você está pedindo àquele que tem poder para resolver, você está pedindo àquele que tem autoridade para fazer. Você não está clamando, e você está clamando àquele que tem autoridade, poder, supremacia para fazer aquilo que quer fazer. Você está orando a pessoa certa, e ele vai fazer, ele vai agir, vai abrir, vai conceder, vai libertar. Todo o poder lhe dado no céu e na terra. Ele vai fazer aquilo que você não pode. Oh, louvado seja o Senhor para sempre. Ele vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Ele vai agir por nós. Ele vai cuidar da nossa vida. Ele vai criar meios para nos ajudar. Ele vai mover, quem sabe é Ele quem faz. Se Ele quiser mover o céu, Ele move. Se Ele quiser mover a terra, Ele também move. Ele é o Senhor dominador de todas as coisas. Está no controle para fazer aquilo a qual Ele deseja. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz que com isso, Herodes, após esse episódio, ele iria fazer com que Pedro comparecesse naquela mesma noite depois desses episódios.
E Pedro, o que eu acho impressionante aqui, é que Pedro sendo guardado, e a Bíblia diz aqui, que as cadeias, as algemas que estavam em Pedro, também estavam ligados também aos soldados. As algemas que estavam prendendo a Pedro, estavam também ligadas aos soldados ali. O texto diz que com isso, em toda essa fase, em toda essa situação, Pedro ainda tem a capacidade ainda de dormir. Como é que a pessoa vai dormir sabendo que vai ser morto no outro dia? Acredito que o nosso psicológico não tem estrutura para assimilar esses fatos, essa situação. A gente não dorme, ficamos ansiosos, ficamos depressivos, e a gente fica pensando, vou morrer no outro dia, eu vou morrer no outro dia. Ninguém vai dormir, porque ninguém quer morrer. Mas Pedro aqui tem a capacidade plena de dizer, eu vou dormir, porque eu estou na mão de Deus. E se eu estou na mão de Deus, eu tenho capacidade de dormir. Eu quero te dizer aqui, nesta noite, dorme. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Dorme. Emicandorama, choremica narama, deraminhoha, soramacante remiace. Vai dormir, mulher. Pega o travesseiro daquele bem fofo e vai dormir, porque teu Deus está trabalhando. Aleluia. Jesus está aqui. Ele está trabalhando, está falando às autoridades dos homens, falando à mente do homem, dizendo, sou eu que faço, sou eu que realizo, aquele é minha, não mexa não, porque é minha. Trabalho, faço, opero, realizo, cumpro, caminhar, chamando, ele é Deus que está falando com você aqui, nesta noite, nesta casa. Aleluia. Pedro vai dormir. Evidentemente que, de acordo com os próprios especialistas, existem as fases do sono. Sim, aquelas fases que o sono é mais leve. Aquela fase, tem pessoas que não dormem de uma forma tão intensa, porque seu sono é tão leve que qualquer barulho levanta-se. Não é? Qualquer barulho levanta-se. Qualquer situação que possa acontecer, parece que está sempre atento. Acredito aqui que Pedro chegou até a capacidade, como falam os especialistas, daquele sono profundo, aquele sono que a gente toca e o indivíduo não se mexe. Pedro estava lá, estou na mão de Deus, estou na mão de Deus, vou dormir no sono profundo, vou descansar. Acredito que os soldados disseram a ele, vai morrer, vice bichinho, no outro dia o negócio está acabado. Ele acredita que ele está dizendo, está certo, muito bem, mas eu estou dormindo na mão de Deus. E se eu estou dormindo na mão de Deus, a minha vida entrego a Ele, a minha vida entrego a Ele, a minha vida eu entrego a Ele. História diz aqui um pouco mais. As cadeias guardavam o próprio, mas a Bíblia diz, versículo 7, eis que naquele sono profundo, o anjo aqui teve até trabalho para acordar Pedro. Naquele sono profundo do próprio, eis que sobreveio quem? O anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão e tocando em Pedro ao seu lado, ele desperta. Acredito que o anjo do Senhor foi a Pedro e disse, Pedro, levanta-te.
uma luminosidade que estava ali dentro daquela sala, daquela prisão, daquele quarto ali. E o texto diz que quando Pedro abre os olhos, a própria Bíblia vem dizer que ele não sabia se era real ou se era verdade. Ele não sabia se isso era verídico ou era uma fantasia. Eu sei que ele abriu o olho e o anjo disse: pega a tua capa e vem-te embora, porque eu estou aqui para te libertar. Vem-te embora. Seu Deus, Ele trabalha. Seu Deus, Ele efetua aquilo que deseja. O seu Deus, Ele guarda você durante o dia, durante a noite, sobre alguma peste que possa acontecer. Você está escondido, está protegido nas mãos daquele que tem poder para o livrar. A história, o texto nos apresenta que o próprio levantou-se depressa, e o segredo está aí, é que as cadeias que estavam em Pedro e ligada nos soldados caíram instantaneamente. Acredito, isso é fato. O som das correntes, os ruídos das correntes, evidentemente os soldados iriam acordar depressa, pegar os seus armamentos e ir diretamente ao apóstolo para prender novamente. Nem suada fez, porque ali era a ação do poder miraculoso da graça de Deus. O poder de Deus inibe até as correntes dos homens. Ei, escute, é para você dar glória a Deus aqui. O poder essencial da graça inibe os ruídos das correntes dos homens. O que eu acho impressionante aqui é que quando Pedro foi liberto das correntes, e quando o anjo disse: segue-me, evidentemente que as portas foram abertas, aquelas guarnições que estavam ali sobre o próprio, para o guardar, para deixá-lo coagido ali. Acredito que de quando as portas enferrujadas daqueles cárceres estavam fazendo zoada ali, o anjo estava dizendo: vem-te embora, que toda a zoada já está neutralizada. Ele quis dizer: tu estás guardado em Deus, Pedro, vem-te embora, vem-te embora. É me calamarachúria. Vem-te embora, Pedro. Pedro estava seguindo aquele anjo. Passou pela primeira guarda. Isso é fato. Aqueles homens, se tivessem a habilidade e eram preparados para esse ofício, sabiam que havia o outro lado da corrente que estava evidentemente folgada. Eles perceberiam que não estava mais no nível, de fato, mas a graça neutraliza. E seguiu o anjo, as portas da primeira guarda foram abertas. E o que acho impressionante aqui é que Pedro estava sendo guardado por Deus. Guardado por Deus. Vou abrir a porta e você me segue, e você vai estar sendo guardado por mim. Ele foi, seguiu, passou, evidentemente agora a segunda guarda, mas a palavra do anjo aqui foi essa: Pedro, existe um segredo. Para que passemos estas fases, você precisa cingir-se. Significa, a gente vai passar por todas essas etapas, mas você precisa estar preparado. As portas vão se abrir, as correntes evidentemente vão cair, mas você precisa estar preparado. Então você precisa se preparar. As túnicas
em que aqueles homens do Oriente vestiam-se, chegavam aos pés, e eles a suspendiam em um certo nível, amarravam na sua lombar e lhe davam flexibilidade na corrida, na caminhada ligeira, para acompanhar aquele que deu a ordem para seguir. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa se preparar. Se a gente for entrar pelas portas que são abertas, favorecidas, a gente não tem preparo psicológico para absorver as portas que estão sendo abertas. Mas o Espírito de Deus está te dizendo aqui: prepara-te, porque quando você se preparar, quando você estiver já flexível com aquilo que vou fazer na sua vida, você vai passar pela fase primeira, pela segunda, e você não vai voltar atrás querendo se esconder novamente, porque você já está preparado por aquilo que eu já tenho feito na tua vida. Te prepara. O que Deus há de fazer na tua vida é algo tão excelente, tão sublime, tão especial, tão oriundo, tão reoachobreha, seremicomarrace, emicamarachora, maracandorema, surimi essa. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo tão especial, tão excelente, que você precisa estar preparado para absorver o que Deus tem reservado para a tua vida. Vai ter libertação sobre a tua casa. Vai ter libertação entre os teus. Vai ter libertação sobre a tua família. Vai ter, permita-me, do meu feitio, vai ter ligações, mensagens que chegarão no teu aparelho móvel, que alguém vai dizer: eu recebi, eu me aproximei de Jesus. Você precisa estar preparado. Vai ter muita alegria de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ele não sabia que era real. Estavam com as vestes já flexível para seguir, para ser liberto pelo anjo do Senhor. A Bíblia diz que as portas foram abertas e a igreja estava ainda fazendo oração por ele e a Deus. Eu quero dizer para você: tem alguém orando pela tua vida. Teus pais oraram por ti. Teus avós oraram por ti. Me fez lembrar agora, eu lembro-me que meu avô cantava aqui no coral da igreja, o irmão Lupércio. E lembro-me que todas as vezes quando eu ia visitá-lo, ele sempre trazia uma palavra de estímulo dizendo: Deus tem algo para fazer na tua vida. Eu não sei se eu vou ver, mas Deus vai fazer algo na tua vida. Isso eu sei. Eu quero te dizer, eu creio. Se você crê comigo, levanta a mão. Se tu acredita comigo, levanta a mão. Deus vai fazer algo na tua vida e é grande. Aleluia. A Bíblia diz, versículo 11: e Pedro, tornando em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Agora eu sei que alguém não queria. Eu sei que existe alguém que não quer que tu se volte. Existe alguém, o mundo e seu sistema
apresenta tanta coisa sobre a tua vida, te dizendo aqui é melhor. Mas Deus está te dizendo aqui: eu te libertei. Eu sofri por você. Eu enviei meu filho, para entregar sua vida por ti. E você é especial para mim nesta ocasião. Quando ele é liberto, a história diz um pouco mais, que ele vai, e quando ele bate lá na porta da casa da irmã Maria, já liberto, já com a ação de Deus sobre a sua própria vida, um poder miraculoso do Senhor, ele bate lá na porta. A menina fica impressionada, vai e atende dizendo: irmão Pedro está batendo aí na porta. Menina, é o espírito dele que está batendo aí, mas é irmão Pedro que está liberto. Alguém vai se admirar porque tu vai voltar para Jesus hoje? Eu acredito, espero que sim. Espero que sim. E alguém vai dizer: eu pensava que tu ia se acabar, mas você chegou e está sendo liberto nesta noite pelo poder da graça. Quem recebe esta palavra aqui, quem recebe, aceita Jesus nesta noite no nome do Senhor. Você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.